Pessoal, boa tarde. Eu vejo aqui que essa sala hoje está sem ninguém, né? É difícil isso acontecer, porque sempre tem, no mínimo, aqui uns 3 alunos, mas tudo bem, né? Hoje a gente vai trabalhar na correção do habeas corpus, né? Daquele habeas corpus que a gente deu, o primeiro habeas corpus, que depois eu vou passar outro. Eu falo primeiro porque eu chamo de habeas corpus 1. E depois a gente vai ver um outro habeas corpus de excesso de prazo, né? Os dois principais habeas corpus que eu vejo aí nessa questão prática do direito penal, né, no processo criminal, direito penal, que eu na prática criminal, enfim, que eu vejo que mais acontece são o que mais acontece é a interposição, né, de habeas corpus atacando o pedido que converteu o flagrante em preventivo, e os habeas corpus atacando o excesso de prazo, né? São duas questões bem comuns aí no dia a dia do advogado criminal. E, obviamente, né, quem souber, quem pegar aí, né, como se diz, quem pegar a manha de fazer esses dois habeas corpus, indubitavelmente vai ter a capacidade aí de fazer qualquer outro tipo de habeas corpus, né? Porque aí já vai ver ali como que funciona o endereçamento, a questão da qualificação, a narrativa fática, a fundamentação jurídica. Aí é óbvio que, a depender das circunstâncias, né, essas questões serão alteradas, né? É óbvio, não, sempre são alteradas, porque teve um dia que eu até encontrei com um colega meu na sala de OAB, e ele é advogado criminal, e a gente estava conversando sobre isso, como que o criminal, ele assim, não dá para você fazer uma peça copia e cola, né? Não dá, é impossível. Por que eu falo que não é possível, né, fazer ali uma peça copia e cola? Porque tem as particularidades, cada um de nós tem as nossas particularidades. Então, assim, às vezes o cara que foi preso ali é réu primário, às vezes o cara ele tem uma passagem, mas não é por aquele crime, às vezes ele tem passagem e é para aquele crime. Então, assim, cada caso é um caso, né? Nós, na nossa individualidade, carregamos a nossa história de vida, que muitas vezes tem que ser ali informada detalhadamente ali no decurso da peça, né? Dito isso, gente, vamos começar aí com a correção do habeas corpus. Igual eu falei, na elaboração do habeas corpus, nós vamos trabalhar com o quê? Né? Com a decisão que indeferiu, no nosso caso aqui especificamente, nós vamos trabalhar com a decisão, com duas decisões. A que converteu o flagrante em preventivo e a que indeferiu a revogação da preventiva. Aí, preponderantemente, no nosso caso aqui, nós vamos focar nessa que indeferiu a revogação da preventiva. Por quê? Porque nela já está resumido lá também as questões correlatas lá à conversão do flagrante preventivo. Então, nessa decisão vai ter o resumo da outra. Então, por isso que a gente vai focar nessa preponderantemente e, obviamente, no enunciado. E o nosso enunciado aqui, ele só está trazendo, né, aqueles fatos que já são de conhecimento do advogado, né? Então, beleza. Nesse sentido, foi uma pergunta que foi me feita aqui no privado, que eu nem queria responder, porque eu queria que vocês fizessem pesquisa disso aí. Mas é óbvio, né, toda pergunta é válida, é claro. Professor, qual que é o endereçamento aí do habeas corpus criminal? Né, uma aluna me perguntou. Sempre o habeas corpus será endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça. Então, igual, no nosso caso aqui, os fatos, eu vejo que a gente tem alunos aqui de Minas, do Rio Grande do Sul, e parece que do Rio e de Santa Catarina também, nessa turma.
Mas os fatos se deram aqui em Minas, né? Então, obviamente, o tribunal competente para apreciação desse habeas corpus será, por consequência lógica, o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. Então, o interessamento vai ser excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Aqui está no masculino porque em Minas, né, o presidente do TJMG é homem, né? Então por isso que está no masculino aqui, tá? Aí a gente faz esse endereçamento e coloca autos origem, tá? No padrão de resposta eu coloco isso, autos, número, né? Autos de origem, né? Aí você coloca lá o número do processo de origem. Por quê? Isso é importante para o juiz, para o desembargador, para o relator, né, que vai apreciar o seu pedido, já ver ali a origem do seu processo. Vai falar, ó, isso é importante, todos os detalhes é importante, né? Por quê? Às vezes pode ser que tenha em Unai um juiz que tenha fama, não estou falando que é o caso não, tá, gente? Eu estou falando que pode ter, né? Por exemplo, um juiz que seja da vara criminal seja um juiz muito severo. E isso é fato público e notório lá no tribunal. Então o cara bate o olho lá, vê, tipo assim, com a marca de origem, isso é o Unai. Já falei aquele juiz lá, e o cara já vai ler com outros olhos, entendeu? Então, todas essas questões são importantes. O habeas corpus, gente, ele é impetrado pelo advogado, né, em favor do seu cliente. Então, como que vai ser a qualificação aí? Aí você vai qualificar primeiro o advogado. Vai falar o nome, a nacionalidade, né, o estado civil, advogado inscrito na OAB sob o número tal, com endereço profissional na rua tal, com endereço eletrônico tal, né? É muito importante, eu estou frisando isso demais nas aulas práticas, sobretudo do advogado, né? Informar o endereço eletrônico, se possível colocar o telefone eu não coloco aqui, por quê? Foi até um equívoco da minha parte, mas eu vou acrescentar isso aqui no meu padrão de resposta, porque às vezes o advogado já tem ali o cabeçalho, o rodapé, aí ele já coloca a logo do escritório com endereço e telefone, né? Aí se tiver, aí vai colocar conforme endereço no rodapé ou no cabeçalho, endereço e telefone, né? Endereço, telefone e endereço eletrônico, né? Beleza. Se não tiver, aí vai ter que citar todos esses dados aqui. Aí vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, com fruco nos artigos, né? Aí você vai citar ali a fundamentação jurídica do seu habeas corpus. Eu também gosto sempre de colocar os artigos ali que eu estou trazendo, né, para minha fundamentação jurídica. Então, habeas corpus, ele tem a fundação tem a sua fundação jurídica, né, sua fundamentação jurídica, desculpa. Na Constituição é óbvio que tem que citar, né? Porque é algo, né, que tem fundamentação jurídica na Constituição, inclusive nos direitos e garantias fundamentais. Então, assim, é algo muito importante no nosso ordenamento jurídico, né? Não é um direito qualquer, tá? E artigo 647 e seguintes do CPP, que é o Código de Processo Penal. Então, a fundamentação jurídica do habeas corpus é o artigo 5º, inciso 68 lá da Constituição e artigo 647 e seguintes do CPP. Impetrar a presente ordem de habeas corpus com pedido liminar, tá? Sempre coloque no habeas corpus pedido liminar. Ah, professor, é muito difícil eles concederem liminar. É muito difícil, mas vai que cola, né? Vai que o desembargador está ali num dia bom e tal, e ele olha e ele fala assim, opa, esse aqui é caso de soltar esse cara mesmo. Há casos, gente, que, né, eu acho que eu já falei isso nessa turma aqui, eu tô tempo sem advogar no criminal, né, eu advogo, eu gosto do criminal e tudo, só que assim, advocacia criminal, eu tô sozinho, né, eu tô com o escritório sozinho.
eu tenho uma secretária que é estudante de direito, é secretária barra estagiária, né? Mas assim, o que acontece? Para eu pegar um processo criminal, eu penso que criminal puxa energia da gente demais. Você tem que ir no presídio, né? Aqui o Unaí é presídio e penitenciária. A penitenciária fica mais ou menos uns 15 quilômetros fora do centro aqui, então são 30, né? Porque é 15 para ir, 15 para voltar. Aí você chega lá praticamente o dia inteiro. Outro dia eu fui para ser. Tinha marcado, fui à tarde. Cheguei, tipo assim, fiquei lá a tarde toda, até você ser atendido e tal. Às vezes você chega lá e é atendido com 10 minutos, às vezes é 2 horas, e aí você tem que conversar com o cliente. Então, enfim, é muito complicado, né? Mas eu tive um processo aqui que estavam 2 pessoas, né, dentro do carro com droga, e a polícia prendeu lá e tal, colocou no boletim de ocorrência que o cara que estava dirigindo o carro mandou o outro assumir a propriedade da droga. Chegou lá na delegacia de polícia civil, o delegado mandou soltar o cara que era motorista do carro e manteve preso o rapaz que veio a ser meu cliente. Quer dizer, eu bati em cima de quê? Eu falei, gente, os dois estavam na mesma situação fática lá. O PM, nesse caso lá, foi assim, algo até inédito, né? Porque o PM colocou lá, o PM falou, ó, na nossa frente, né? Na minha frente aqui, na frente dos demais, foi determinado pelo outro que o fulano assumisse a droga. Então, quer dizer, tinha todos os elementos lá para incriminar os dois, para incriminar ambos, né? Nesse sentido, gente, né? Nesse sentido aí tipo assim, que eu bati em cima disso aí? Eu falei, ó, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aí fiz um pedido liminar falando exatamente isso na liminar, bati muito em cima disso na liminar, falei, olha, o fulano que está preso não tem passagem. E teve isso ainda, o que soltaram tinha passagem, né? E o que estava preso não tinha. Aí o desembargador falou, não, tem razão. Eu mantinha os 2 presos, ele falou basicamente isso, né? Com outras palavras, eu mantinha os 2 presos, eu soltava os 2. Então ele falou, se um está solto, eu vou soltar também. Porque o outro já não vai ter jeito de prender, o outro caiu no capinado, né, como diz aqui em Minas. Então, é isso, né? Você vê lá um elemento que pode vir aí a ensejar a liberdade liminar, e no nosso caso aqui, gente, do nosso trabalho, né, do nosso enunciado aqui, tem muitos elementos a ensejar aqui a liberação liminar do cliente, tá? Por que eu falo? Porque o cara, ele tem trabalho fixo, né? Ele é réu primário, a quantidade de droga é ínfima, então assim, ele preenche os requisitos necessários para estar respondendo o processo em liberdade, né? E, consequentemente, né, se ele tem a possibilidade de responder o processo em liberdade, a gente tem que discorrer sobre esse fato na liminar. Então, é isso, tá? Aí você vai colocar impetrar presente a ordem de habeas corpus com pedido de liminar em favor de, aí você vai qualificar, né, que se encontra preso em razão de suposta prática de tráfico de drogas. Sempre você vai falar assim, suposta, né? Por quê? Aqui a gente está no início do processo, então você vai tratar ele super como um grande suspeito. Você não vai tratar ele como como se diz, né? Como culpado, suspeito, tá, gente? Ele é um santo, né? É nesse sentido aí. Que se encontra preso em razão de suposta prática de tráfico de drogas em face da decisão, né, que interferiu o pedido de revogação da preventiva do paciente, proferida pelo juízo da Vara Criminal do Comarca de Unaí, aqui qualificado como autoridade coatora, né? Então o juiz da Vara Criminal aqui, juízo, né, que vai ser qualificado como autoridade coatora, pelas razões de fato e de direito abaixo aduzidas. Na narrativa fática, gente, no campo lá, o primeiro item vai ser dos fatos, né? Nessa parte aí, o que nós vamos trabalhar aqui, né? Nessa parte aqui dos fatos.
vai ser praticamente um copia e cola, no nosso caso aqui, tá, gente? Daquela narrativa fática que a gente usou lá para pedir o pedido de revogação da preventiva. Então, você vai falar, né, que ele foi denunciado como incuso lá na sanção do artigo 33 da Lei 11.343 por, supostamente, né, novamente, está realizando comércio de drogas sorridência localizado no bairro Mamoeiro, na cidade de Nair. Pois bem, a defesa técnica do acusado, neste momento processual, demonstrará que não se encontram presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva. A defesa técnica do paciente apresentou pedido de revogação da preventiva, você vai explicar, né, sustentando em síntese que não se encontram presentes requisitos para decretação da manutenção da respectiva decisão, né? Por quê? Decretou a preventiva e está mantendo, aí você tem que demonstrar que não subsiste, né, os fundamentos para a decretação e também para a manutenção, né? Não obstante a clara ilegalidade da prisão cautelar, o juiz da comarca de Nair optou por indeferir o pedido e, consequentemente, manter o paciente injustamente preso. Então, a narrativa fática, gente, vocês veem, né? No meu caso, que eu fiz 3 parágrafos, 3 pequenos parágrafos, né, no meu padrão de resposta aqui, ó. Um parágrafo com 5 linhas, outro parágrafo com 3 e um último parágrafo aqui com apenas 2 linhas, né? Aí você vê que, apesar de ser curto aqui a minha narrativa, ela é bem objetiva, né? E ela ataca o cerne da questão. E é uma narrativa aqui fática com princípio, meio e fim, né? Por que princípio, meio e fim? Eu estou falando que ele foi acusado, né, de tráfico, né? Que eu falei que que a gente entende que não se encontram presentes os requisitos da decretação e manutenção. Falei que nós impetramos o pedido, aviamos, né, um pedido de revogação da preventiva que não foi acatado, e concluí que, não obstante, né, a clareza e da ilegalidade da prisão, ele está preso. Então, quer dizer, eu falei em poucas palavras aquilo que deveria ter sido falado, né? Em síntese, igual eu volto a dizer também que uma outra questão que eu estou insistindo aqui nas aulas de prática, sejam mais objetivos possíveis, tá? Possíveis. Escrevam assim, com muita clareza e textos curtos, né? Porque hoje em dia o Poder Judiciário está lotado, abarrotado, e ninguém tem tempo para nada. Principalmente depois que inventaram o WhatsApp e o Instagram, né? Porque todo mundo trabalha lá no Zap e no Instagram o dia inteiro. Então não dá tempo de ler o que importa, né? O que realmente precisa ler. A gente vê cada decisão aí do Poder Judiciário que, pelo amor de Deus, tá? E assim, petição do advogado também, né? E eu me incluo nisso, tá? Não estou me retirando disso não, porque nós somos humanos, acontece. Então, beleza. Depois a gente vai vir do direito, né? A gente vai começar a dar fundamentação jurídica para o nosso habeas corpus, né? Para a nossa peça processual. Aí, eu, na parte do habeas corpus, como que eu gosto de fazer, né? Eu inicio falando, né, um pequeno parágrafo falando que ele qual que é o crime que ele está sendo acusado, né? Que é o tráfico de drogas, e falo que não subsiste, não se encontram presentes os requisitos necessários para decretação, prisão da preventiva. Olha que eu estou repetindo aquilo que eu já falei antes, mas por quê, gente? Você tem que, tipo assim, bater naquilo, né, no cerne da questão. Qual que é o cerne da nossa questão aqui? O que nós estamos atacando, gente, no cerne? Qual que é o miolo do nosso ataque aqui, né? Nós estamos atacando aqui a questão da decretação e manutenção da preventiva, correto? Certo? Sim, então a gente vai bater o tempo todo em cima disso. A gente vai falar que não se encontram presentes os requisitos para decretação / manutenção da preventiva. A gente tem que repetir isso. Aí eu falo da previsão legal, né? Coloco aí o artigo 648, faço um tópico, né, específico, previsão legal, tracinho o artigo 648, inciso 1 do CPP.
né? Aí eu falo, quando não houver motivo para existência e validade de um procedimento investigatório de uma ação penal justa causa. A justa causa, gente, lá prevista lá do cabimento legal do habeas corpus, que é previsto lá no inciso 1 do CPP, é uma cláusula que a gente chama no direito de cláusula aberta, né? O que vem a ser justa causa? Justa causa, sim, ela dá aí uma série de interpretações, né, para o operador do direito. Então, assim, é justo, no nosso caso aqui, o que a gente vai tentar demonstrar? É justo que um cara que tem trabalho lícito, foi pego com pequena quantidade de droga, né, que não tem antecedentes criminais, né, que não tem denúncia contra ele aí de tráfico de drogas, que nunca foi preso ninguém que tenha comprado droga na mão dele, que no momento da abordagem não encontrou nada que pudesse caracterizar o tráfico de drogas. É justo que uma pessoa, nestas condições, responda a um processo preso, né? A justa causa vai estar aí. A gente sempre tem que, é uma questão também que eu quero trazer para vocês, para a formação de vocês, nós sempre temos que atrelar a nossa situação fática, que nos é trazido no nosso escritório de advocacia, né, ao direito invocado. Então a gente tem que atrelar isso aí. O que eu estou fazendo aqui? Olha, atrelando a narrativa fática que nos foi trazida, né, ao direito que eu estou sustentando. Então, qual que é a narrativa fática? Ó, veio um cara, uma pessoa no seu escritório e falou, quero te contratar para defender um cara que foi preso nestas circunstâncias. E o cara... o histórico de vida dele é esse, né? O cara não tem antecedentes criminais, trabalha com carteira assinada, a quantidade de droga é ínfima, né? Você vai pegar essa narrativa fática e atrelar ao direito que você está invocando, que é o que está previsto lá no artigo 648, inciso 1 do CPP, que fala, ó, quando não houver motivo para existência e validar um procedimento investigatório ou de uma ação penal, justa causa, né? Então, é neste ponto aí que a gente vai discorrer a nossa questão. Aí, depois eu coloco aqui um tópico próprio para discorrer sobre a liminar, né? Eu falei isso aqui, eu acho que eu já falei isso aqui nessa sala, né? Com essa turma aqui, que não há, tá? Não existe, se você chegar para mim e falar assim, professor, qual que é a lei que fala, que trata, né, do pedido liminar em habeas corpus? Não existe. Não existe previsão legal para habeas corpus. Só que é uma construção doutrinária, né, lógico, jurisprudencial também, porque a jurisprudência aceita, né? Se a jurisprudência defere pedido liminar em habeas corpus, é óbvio que eles aceitam. Não há previsão legal, mas não há. Não há um artigo que fala assim, ó, dá liminar em habeas corpus, né? Então, aí, o que a gente usa? Viabilidade do direito, né, que é o fumus boni iuris, e o periculo in mora, que é a urgência patente. É os mesmos requisitos das cautelares, né, em geral, né? Então, gente, aí são dois requisitos. Viabilidade do direito e urgência patente, né, falando em português. Eu falei aqui que tem dois termos em latim para explicar isso aí, que é fumus boni iuris e periculo in mora. Fumus boni iuris, viabilidade do direito. Periculo in mora, urgência patente. O que é viabilidade de direito, gente? Em síntese, viabilidade de direito é quando você pode provar aquilo que você está falando de plano, sem necessidade de dilação probatória, né? Então, por exemplo, se você chega lá, tem dois irmãos, né? E a mãe deu o pirulito só para um dos irmãos, né? E deixou os dois no quarto, ali. Aí o outro irmão chega chorando para a mãe, sai do quarto, vai lá na cozinha, fala assim, chega chorando e fala, mamãe, o Miguel Lucas me tomou o pirulito, né? Chega lá o Bernardo e fala, ó, mamãe, o Miguel Lucas me tomou o pirulito. Aí a mãe vai chegar lá e vai ver o Miguel Lucas com o pirulito na mão, né? Com a boca toda suja lá de pirulito. O
que a mãe vai falar? Né? Aí o Bernardo precisa comprovar isso, provar, né? Tipo assim, falar, não, ele tomou mesmo e tal, eu consigo. Não vai, é comprovar de plano, né? O menino tá lá com o pirulito na mão e tal. Aqui é a mesma coisa, né? Só que é lógico que aqui é mais complexo, e a gente tem que construir uma narrativa de modo a demonstrar que a nossa narrativa não demanda de ação probatória. Então, aqui a gente está atacando lá os requisitos da decretação da prisão preventiva. A decretação da prisão preventiva foi fundamentada na ordem pública. Então, a gente vai ter que falar o quê? Não subsiste aqui esse fundamento de ordem pública para manter esse cara preso, pelo amor de Deus. Isso é claro. Por que não subsiste? Porque ele não é traficante, ele não tem histórico de traficante. Né? Ele trabalha com carteira assinada, a quantidade de droga é ínfima. Né? Aí a gente vai falar, vai trazer estes elementos. Tipo assim, no nosso caso aqui, parece que está tudo muito claro. Mas pode ser que o desembargador que pegue lá entenda assim, não, eu entendo aqui que esse negócio precisa ouvir mais gente, eu quero saber mais, eu quero ouvir o policial que participou, eu acho necessário, eu acho necessário que o juiz lá de primeiro grau ouça o policial que participou da abordagem, tá? Então assim, tem para tudo nesse mundo, tem no mínimo aí 2 visões, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, é nesse sentido aí que a gente tem que procurar enxergar isso aqui, tá bom? Essa questão da viabilidade do direito, comprovar de plano, mostrar de cara, né, que não subsistem os elementos para manter o cara preso, né? Mas essa viabilidade do direito, né, no nosso caso aqui, gente, como a gente está trabalhando com enunciados, com prisão, com pedidos fictícios e tal, vai ter que ser em cima daquilo que o aluno tem em mãos, tá? Que é o pedido lá, que é a decisão que indeferiu a revogação da preventiva, mais o enunciado do exercício. Não vai tirar nada do sovaco, não, porque um grande erro aí em prova do OAB, do exame da OAB, é o aluno viajar na maionese, né? E começar a falar, trazer elementos para o processo que não estão no enunciado, para a peça, desculpa, que não estão no enunciado, tá? Então, sejam objetivos. E na perspectiva prática a mesma coisa, né, gente? Por que na perspectiva prática a mesma coisa, professor? Porque eu já falei isso em sala. A parte, ela vai chegar ali no seu escritório e vai trazer para você ali uma narrativa fática que você vai fazer o quê? Uma filtragem, correto? Você vai ver ali o que é importante, né, no mundo jurídico e o que não é. Na mesma coisa que você estava fazendo aqui, o exame da OAB, ele faz a mesma coisa, ele dá um enunciado gigantesco, justamente, eu tenho falado isso aqui, eu acho que estou ficando até repetitivo, mas nunca é demais para repetir, para vocês gravarem na cabeça, né? O enunciado da OAB é a mesma coisa, eles dão um enunciado gigantesco justamente para o aluno saber separar ali daquilo que é importante e daquilo que não é, tá? E o outro requisito aqui é a urgência patente. Gente, vocês pensam, nós estamos no Brasil, né? É um país aí onde os processos mais demoram no mundo. Eu não sei se eu estou falando besteira não, mas assim, eu sei que processo aqui demora demais, né? Processo criminal aqui, tipo assim, nada processo de tráfico desse, tendo juiz na comarca, criminal, igual aqui o Unaí, falando aqui de Unaí agora, né? Aqui tem titular na vara de execuções penais e tem titular na vara criminal, tá? Nessas 2 varas tem juízes titulares. Aqui, essa pessoa aqui que foi presa nessas circunstâncias, né? Ele vai demorar nada, 5 meses para chegar na cara do juiz lá para a audiência de instrução de julgamento dele. Quer dizer, você imagina a pessoa ficar 150 dias presos, né? Aí dentro da cadeia pode dar de tudo, né, gente? Pode dar desaceito de tudo que até tipo. Nossas cadeias aqui, vocês sabem aí o padrão que é, né? Aí pode ser que um cara, né, um comédia, como se diz aí na linguagem popular, né, que não tem passagem nenhuma, nunca prisou na cadeia, tem 18 anos, foi preso lá com
10 gramas de maconha, fique preso 150 dias, dormindo do lado de um cara que foi preso com 5 toneladas de maconha e que tenha 30 anos de crime. E que vai ficar buzinando a cabeça do cara ali, ó. Na hora que eu sair, você vai trabalhar para mim, moço. Você vai trazer droga do Paraguai, né? Você vai levar a droga de Minas para São Paulo, você vai levar de São Paulo para o Rio Grande do Sul. E é assim que funciona, porque ali dentro não tem nada para fazer, a maioria dos presídios não tem absolutamente nada, não tem ocupação, os caras ficam tramando o que eles vão fazer de ruim quando eles saem de lá. Infelizmente é esse. Por outro lado, né, gente, para não falar assim, mas você está sendo só pessimista, tem muito presídio aí, gente. Não vou falar que é muito não, mas tem presídios em que tem programas de recuperação que o preso trabalha. Eu já fiz um trabalho, né, uma pesquisa acadêmica sobre isso, que foi publicado numa revista jurídica, muito respeitada, inclusive. Eu fiz um trabalho de campo, né? Como que funciona? Eu fui num presídio que lá em Caratinga, na comarca de Caratinga, que fica no leste de Minas, né? Indo para o Espírito Santo. É uma cidade grande, tamanho mais ou menos de Unai, de mais ou menos 90, 100 mil habitantes. Lá tem um projeto que chama Costurando a Liberdade. Esse projeto lá, o juiz lá da execução penal falou comigo, aqui é o seguinte: de cada 10 presos que passam nesse projeto, 9 não voltam para o crime. 9 sai daqui, vai caçar rumo na vida, trabalhar e tal, e muda de vida. De cada 10 que não passa nesse projeto, 9 volta para o crime, volta para cá, para a cadeia. É o contrário. Então, assim, se nossos governos fossem sérios, né, gastassem com aquilo que realmente importa, o sistema prisional ia funcionar muito melhor. Porque muitas vezes, gente, quem está no crime não é defendendo, porque tem gente que... isso é uma situação muito complexa, né? Mas tem pai de família aí que passa fome com os filhos e tal e não comete crime, né? E tem pai de família que na primeira aperto o cara vai lá e mete o cano, vai traficar, né? Comete crime. Cada um age, né, de acordo com as circunstâncias ali e tem que pagar por aquilo que fez. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que às vezes o cara... ele não tem a personalidade voltada para o crime, né? Não teve oportunidades na vida, cometeu um crime ali e às vezes ele cai no sistema prisional. Se o sistema prisional funcionar, ele nunca mais volta para ali, que ele fala, o cara às vezes sai dali com uma profissão. Esse mesmo que eu falei lá de Caratinga, por que o cara não volta? Porque eles trabalham lá? Com mão de obra de costura. E é uma mão de obra lá, é um polo de fábrica de roupas, né? E é uma mão de obra escassa. Ninguém hoje em dia quer mexer com esses meninos novos de hoje em dia aí, não quer saber de trabalhar em fábrica de costura. E tem serviço em fábrica de costura que é feita à mão. Não tem jeito. A dona lá, no dia que eu estive lá, uma dona de uma fábrica falou comigo, aqui, né, que instalou o projeto lá. Ela falou comigo, um arremate às vezes numa cueca, numa meia, até mesmo numa... calcinha, tem algumas coisas que tem que ser feita à mão ali, é feito na máquina de costura também, muita gente não quer mexer com isso mais, então os caras saem de lá e eles podem escolher, e paga bem, né, e pode escolher o lugar que eles trabalham. Então, aí o cara tem condições, né, de trabalhar e ganhar o dinheiro dele, ele não quer voltar pro crime. Ele pega e constrói família e tal e muda, né? Isso é comprovado, é fato comprovado. E lá tem uma outra coisa, né? O juiz lá é assim, quem passou no projeto e voltou no crime, igual eu falei, de cada 10, um volta. Esse um que volta, ele mofa na cadeia. Aí o juiz fala com ele, você quer ficar no crime? Então beleza, então você vai ficar aí, você vai ficar mesmo. Aí ele deixa o cara guardadinho lá. Isso espalhou lá, né? Os presos falam. Aí os presos ficam também e falam assim, opa, se eu voltar para ali, aí eu não vou sair daquele lugar fácil não, porque o juiz não vai me dar mole, e não dá mole mesmo. Esse juiz lá, assim, eu tô até arrepiando aqui, né? Porque é um juiz que ele foi carcereiro de delegacia, quer dizer, trabalhou, numa profissão mal remunerada, ele conhecia os presos ali na capa da cela,
estudando, né, que essa profissão você trabalha 24 horas e folga 72. E é um rabo de foguete danado, né? Porque se lidar com preso, gente, lidar com preso, assim, o cara tá de bicho, né? Falando em português rasgado, ninguém que tá na cadeia ali tá de boa, não. Todo mundo, você imagina, num lugar que cabe 10, tem 60, tem 80, tem 90, né? Então, assim, o metro quadrado é muito disputado, tem um vaso sanitário só para, às vezes, 40, 50, 60 pessoas usar, entendeu? Então, assim, né? Tem gente de tudo quanto é tipo de personalidade, então não é fácil. Vocês imaginam, a gente mora às vezes, você e sua esposa, você não dá conta, porque às vezes sua esposa tem um problema, tem um defeito de caráter ali, que, né, e vice-versa, que já não combina. Agora imagina num lugar de 60 pessoas criminosas, então não é fácil, mas enfim. Tudo isso, né, falei aqui para explicar essa questão da urgência patente. Então você vai, no nosso caso aqui, você vai bater em cima disso, você vai falar, gente, o sistema prisional do nosso país é falido. Se esse cara ficar lá 150 dias esperando para responder o processo, para chegar lá na frente o processo morrer, porque ele não subsiste aqui, na hora que o juiz ouvir ele, vai soltar ele pode, em 150 dias, fazer ali uma pós-graduação no crime, né? Ou pode morrer lá dentro, ou matar, ou então, né? É em cima disso aí que vocês vão bater, tá bom? Aí, você fazendo aqui o pedido liminar bem feito, com esses elementos, né? Que eu falei aqui, fundamentando juridicamente bem e tal, depois você vai praticamente no mérito do seu habeas corpus, você vai praticamente repetir ali, o que você falou lá no processo liminar, tá bom? Então não tem erro. Aí, uma grande questão aí é a questão do final da peça, né? Que a gente vai pro... desculpe. Antes vocês vão fazer também um tópico que chama interesse de agir. Esse tópico, interesse de agir, o que ele vai ter, né? Nesse tópico, interesse de agir, você vai demonstrar ali que ele pode responder ao processo de liberdade, né? Você vai falar que é ilegal a prisão dele, né? Que não, que a ordem pública, tira a ordem pública, não subsiste. Então você vai bater em cima dessas questões. Gente, vocês desculpem, porque tem um rapaz instalando um ar-condicionado aqui e a minha cachorrinha está avançando nele aqui. Ela é minúscula, né? É caso de rir mesmo, viu? Nossa Senhora. Mas então é isso. Aí você vai fazer esse tópico, né? Discorrendo sobre, falando, né? Você vai bater ali, gente, naqueles elementos que são utilizados para fundamentar a prisão preventiva, que é a ordem pública, a aplicação da lei penal. Você vai falar, gente, aqui não há de se falar nesses elementos, esses elementos não subsistem. Por quê? Porque o cara tem endereço fixo, ele quer contribuir com a justiça, né? Ou o crime não causou abalo assim na sociedade, tá? Então é nesse sentido aí. E nos pedidos, né? Nos pedidos você vai colocar lá, pedir para acolher o pedido liminar, vai falar que estão presentes os elementos, e no mérito você vai pedir para que seja concedida a ordem de habeas corpus, tá? Eu vou postar, né, como de costume aí, o padrão de resposta. Vocês deem uma lida com muita atenção, com muita calma, tá? No padrão de resposta. E eventuais dúvidas em relação a esse habeas corpus, vocês podem perguntar no AVA e no grupo do WhatsApp, tá? E eu espero que no nosso próximo habeas corpus vocês estejam mais afiados, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigado, até mais.